Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui. Vou já convidar a Elo, estou esperando ela entrar aqui para a gente começar essa live que vai ser muito uma conversa mesmo sobre. Ela já entrou aqui, deixa eu convidá-la. Tudo bem? Depois você me manda uma notícia aí, como é que você Oi, tá? Lid. Tá joia? Joia. Bom, Estamos aqui, pessoal, né? quem ainda não conhece a Elo, ela é minha parceira de trabalho, a gente trabalha juntos aí com workshops, palestras, eventos de constelação, rodas de conversa. E hoje a gente quis se juntar nessa live aqui para conversar sobre um assunto que está afligindo muitas pessoas aí, né, Elo? Conta pra gente um pouquinho. Sim, a gente pode até, inclusive, se você puder, Lid, fixar o tema aqui embaixo, né? Vamos ver Ah, se a gente consegue deixa fazer eu ver isso, se né? a gente O tema da consegue. nossa conversa de hoje são as relações familiares nesses tempos de isolamento social. Porque a gente, por que a gente escolheu esse tema? Porque na nosso dia a dia, na nossa prática, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, a gente tem visto, ouvido, lido e chegado até nós muitas questões de muitos conflitos, muitos problemas, muitas incertezas em relação à família. Agora que está todo mundo muito juntinho, né? Todo mundo dentro de casa, parece que as pessoas não estão sabendo muito bem lidar com todo esse convívio que ficou mais tempo juntinho. E aí a gente pensou nesse tema para hoje. Elô, como muitos devem saber, quem já nos acompanha de perto, sabe que a gente é principiante nesse negócio de live, né? É a nossa Verdade. primeira live, Ó, você sumiu. então, ó, sumi. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Bom, Aí, voltei. agora já O que está voltou. acontecendo é que eu não estou conseguindo, então, Elô, fixar o tema, tá? Ok, Então, a depois a gente gente vai pede fixar o a tema ajuda aos mesmo. universitários para Para a ensinar para próxima, nós a em gente já outro vai saber, momento como que faz isso, né? tá, Joia? Bom, mas é muito desse tema mesmo, pessoal, que a gente quer falar, porque a gente tem ouvido de amigos, de clientes, de pessoas que têm nos falado sobre essa grande dificuldade que está sendo equilibrar os pratos, eu vou chamar assim, nesse Gostei da momento expressão. de isolamento social. Então, vai ficar aberto aqui também para vocês inserirem perguntas ou algum assunto que vocês queiram ouvir, a gente falar um pouquinho mais. A gente preparou algumas coisas aqui, mas a gente está aqui muito para bater um papo com vocês sobre esse assunto hoje, tá Isso bom? mesmo. Podem colocando dúvidas, vão escrevendo, que a gente vai tentar acompanhar e tentar responder na medida do possível, né, gente? Na medida Sim. do possível. Lídia, então vamos pensar juntas aqui uma linha principal de raciocínio que a gente possa usar para lidar com esse tema. Porque tem muitas coisas envolvidas e o tema pode ser muito extenso, né? Sim, E dificilmente a gente vai conseguir aqui abarcar tudo que o tema nos permite ou possibilita de falar, de várias verdade. coisas, né? Então, a gente que trabalha, tanto você quanto eu, com enfoque sistêmico, que a gente faz essa leitura muito dos conflitos, das questões, a partir do nosso conhecimento, né, do enfoque sistêmico, eu acho que tem algumas coisas importantes que por onde a gente poderia começar a falar dos conflitos nas relações familiares, né? Outro dia eu li um post que eu gostei muito do Alex Possato, né? E eu Sim, achei ele assim extremamente pertinente quando ele menciona que, e aí a gente pode a partir disso explicar, né, o posicionamento dele. E no sim, post dele ele mencionava assim que ele tem visto muitas famílias se preocupando em como entreter as crianças dentro de casa, né? Então, assim, a vida da família sim, girando em torno
né, dos príncipes da casa, que são as crianças. E aí ele Sim, pergunta, e onde fica a relação do casal, onde fica o lugar do casal, ou dos pais, né, com tudo isso. Então eu acho que muitas famílias estão vivendo isso e muitas famílias se posicionam com essa pergunta, e talvez a gente sim. possa pegar o gancho desse post que ele fez para falar um pouquinho sobre o que está por trás disso, A né? gente tem percebido, né, Elô, que tem muitas pessoas que não estão conseguindo realmente lidar com esse momento em que tem marido, mulher e filhos juntos. Porque muitas vezes as famílias acabaram também delegando muito para as escolas, Uhum. seja porque trabalham ambos, o casal trabalha, seja porque de alguma forma é mais simples, né? Delegar algumas funções para a escola. E aí, Aham. a Oi, hora que tá Laila. Aham. casa junto, o que, que eu faço disso, né? E aí a criança, sem dúvida alguma, demanda muito. E Sim. aí muitas vezes as mães, principalmente, não que os pais não façam, mas principalmente as mães, muitas vezes acabam perdendo a hierarquia. Sai desse lugar de esposa para ir Uhum. cuidar dos filhos. E Sim. muitas vezes o marido fica ali, ou outras vezes o marido sai do lugar de esposo e vai para o lugar só de pai. E a relação marido-mulher fica esquecida nesse momento, né? Sim. Sim. Então, o que a Lídia está falando é muito importante. Basicamente, a gente tem que lembrar que dentro de um sistema familiar, cada um ocupa um lugar nesse sistema. Então, se eu sou casada, né, se eu tenho o esposo, eu sou primeiramente esposa. Sou primeiramente mulher e esposa. Aí eu tenho filhos, então eu passo a ser mãe. Mas quem veio primeiro? Primeiro veio a esposa, primeiro o relacionamento do casal. Depois vem os filhos. E em relação ao meu sistema de origem, quem sou eu? Eu sou filha. Então eu estou Sim, no meu lugar. Diante da minha família de origem, eu sou filha, eu sou irmã. Diante do meu marido, eu sou a esposa. Para os meus filhos, eu sou mãe. Então, quando eu estou no meu lugar, eu ocupo esse lugar, as coisas fluem. Quando eu saio desse lugar, por N questões de emaranhamentos, enfim, a gente pode se embrenhar em milhares de questões, o que acontece é um desequilíbrio. E talvez seja isso que a gente esteja vendo na maioria dos conflitos nas famílias hoje em dia, agora, né, dos pais, às vezes não sabendo ficar no seu lugar de pai e de mãe diante dos filhos e não sabendo olhar primeiramente para a sua relação como marido e mulher. sim. Sabe o que, que me veio também, Elo? É que muitas vezes, nisso que a gente colocou de delegar funções para outros, e agora muitos pais e muitas mães estão se vendo na necessidade de serem pais e mães, de fato, né? É verdade. E aí, essa E como é que faz dificuldade isso? também Cadê o acontece. manual que eu não li? Cadê? Exatamente. Como Cadê é o que faz? manual? Né? E aí tem professores aqui, tem uma professora que está acompanhando a nossa live aqui. Oi, tia Valéria. Então, eu acho que eles devem estar, por outro lado, os professores sentindo falta, sim, né, das crianças lá, mas eu penso que eles também ficam imaginando como que está sendo tudo isso para os pais, né? Assumir essa responsabilidade que muitas vezes foi delegada de alguma forma a eles. E aí, isso da hierarquia, do lugar, fica tudo num conflito. Eu Uhum. também não me encontro enquanto marido e mulher, porque agora tem uma criança que está demandando ainda mais. Eu não sei como lido com isso, e muitas vezes é o que a Elo acabou de colocar, é que o casal vem primeiro. E aí, no meio dessa demanda toda, os filhos estão, né, exigindo e o casal muitas vezes não está sabendo lidar com isso, de forma que está gerando desequilíbrio tanto na relação marido e mulher, quanto na Uhum. relação pais e filhos. Porque muitas vezes os filhos estão se colocando como os reizinhos também, É, né? há muito disso, né? Há muito disso na nossa sociedade hoje, quando a gente vê aí como as famílias giram em torno de satisfazer
às necessidades totais e absolutas das crianças. Como a gente vê pais com dificuldade de pôr limites, que dão tudo, né? Se desdobram, abrem mão, dão primeiro para os filhos para depois cuidarem de si. Que tipo de geração e de criança e de ser humano a gente está criando e deixando para o mundo dessa maneira. Sim. As crianças precisam de cuidado e proteção? Sim. Precisam de afeto e atenção? Sim, precisam, é verdade. Né? Amparo, proteção, afeto, amorosidade é essencial para o crescimento sadio da criança. Mas a gente tem que saber que tudo tem o seu lugar, a hora certa, os seus limites, né? Tem que resguardar a maneira como eu faço isso, como eu demonstro, como eu dou esse cuidado, essa proteção. Limite, disciplina, como diz, o não também é cuidado, também é proteção, também é amor, né? Para as crianças, elas precisam, isso dá segurança para a criança, né? Até para que elas desenvolvam a autonomia, para que elas desenvolvam as suas potências, as suas competências, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com os seus impulsos, as suas emoções. Tudo isso vai ter que ter um lugar a partir dos limites que os pais dão, né? Oi, Lúcia, oi, Carmen. Sejam bem-vindas aí. Bom, Elo, diante disso eu fiquei pensando também na situação que, quando a gente está falando aqui, às vezes parece mais das crianças, né? E aí eu fico imaginando também de adolescentes, né? Que muitas vezes essa hierarquia talvez já vem sendo negligenciada de alguma forma durante toda a vida. Sim. E agora esses pais estão precisando se haver com isso, né? Sim. Como é que eu não percebia que eu não estava no meu lugar? Eu não percebia que eu não estava dizendo os nãos necessários para os meus filhos. E agora esses próprios pais estão com dificuldade nesse conflito, nesse lidar com esses adolescentes que estão se impondo, achando que está tudo certo e que eles são maiores mesmo do que os pais, que eles sabem mais do que os pais, inclusive lidar com tudo isso, né? Com certeza, Lídia, é um grande desafio. É um grande desafio. Eu entendo, enxergo, né, no meu ponto de vista, que é uma grande oportunidade que a vida está nos trazendo de repensar nossa forma de viver. E é uma grande oportunidade, até para se eu estou me deparando com esse tipo de problema agora, então que eu possa refletir do meu lugar adulto, ok, então até agora talvez eu não tenha me colocado de um lugar de autoridade, de hierarquia sobre meus filhos, mas então como eu posso reverter isso? Claro, não vai ser da noite para o dia, mas é possível. É possível eu retomar esse lugar com amorosidade, com respeito, com muito diálogo, com muita conversa, com intimidade, com proximidade. Eu percebo que muitas famílias têm muita dificuldade com isso, tem medo da proximidade, da intimidade. E o que é intimidade, né, Lid? Não é simplesmente física a intimidade, como a gente pensa a intimidade sexual, não é. A intimidade é falar de sentimento, é olhar nos olhos, é a proximidade, né? É o carinho, né? Na expressão. E isso a gente pode encontrar uma maneira de conhecer o outro, entender a necessidade do outro, entender as emoções, mas isso tem que ser autêntico, tem que ser com verdadeira abertura para que eu possa chegar e perguntar, né, o que você está sentindo, qual é a sua necessidade, né, como eu posso te ajudar, de que maneira eu posso me aproximar e entender o que está se passando aí e juntos tentarmos encontrar um caminho mais fácil, né, resguardando o seu lugar, né, de mãe, de pai, diante dos filhos, né, e dando também responsabilidades, né, para cada um. A Calissa está comentando aqui, Elo, que acho que esse é o erro dos pais, a inversão de papéis em casa. E é bem isso mesmo, Calissa. A gente percebe que muitas vezes a gente vai para o casamento, a gente vai para... se torna pai e mãe, biologicamente falando,
mas a gente ainda está num estado muito infantil, muito imaturo. Isso, muito E bem, aí tem Lide. dentro da teoria que a gente estuda também, né, Elô, que é a análise Uhum, transacional, que estudamos também. A análise transacional fala dos 3 estados de ego, que é o que compõe a nossa personalidade. Né? Todos nós temos, então, dentro da nossa personalidade, uma parte pai, que carrega todas as nossas crenças, valores, tudo que a gente aprendeu lá na nossa infância, principalmente com os nossos pais, com as pessoas que nos cuidaram. Uma outra uhum, parte, nossa, que é a nossa criança interna. E que, quando ela é autêntica, quando ela é verdadeira, é uma parte muito prazerosa, que tem nossas uhum. emoções, que é a nossa parte mais criativa, né? Então, quando ela está livre, realmente é essa parte muito gostosa, muito prazerosa. Mas a criança não é só livre. Muitas vezes a gente se adapta a esses Sim. pais, a tudo que a gente aprendeu na vida, e aí tem a adaptação para a rebeldia ou para a submissão. Uhum, E aí, esses pais que invertem o papel, muitas vezes eles estão na criança submissa, inclusive diante dos filhos. E aí uhum, eles não conseguem assumir o terceiro estado do ego, que é o adulto, que é de uhum. fato que consegue racionalizar, perceber tudo que está acontecendo, que está no aqui e agora. Então, aí eu fico meio que sem saber diante de uma criança, de um adolescente, o que eu faço. E aí essa inversão de papéis acontece, porque a criança e o adolescente eles estão descobrindo os limites. Então, eles estão o tempo todo testando esses limites. E a gente muitas vezes erroneamente fala assim, eles estão nos testando. Eles estão testando os limites, seja Sim, do que for. E sim. nós A também criança fazemos faz isso parte. desde pequenininha, né? Exatamente. Vai testando. É assim que ele vai entendendo o que pode, não pode, né? O que ele pode fazer. Sobre Então, essa é questão, Lid, interessante de pensar é isso, né, Lô? De que muitas oi, vezes a gente não Elis. está no nosso papel de adulto, né? É verdade. Muitas vezes a gente não está no nosso papel de adulto, mas o que que acontece, né? Fazendo um paralelo com o que você disse dos estados de ego, voltando no enfoque sistêmico. O que que acontece? Sim. Muitas vezes a gente, quando chega na idade adulta, que a gente vai constituir família, que a gente se torna pai e mãe, muitas vezes a gente vem de um sistema onde, de alguma maneira, eu vou para esse novo sistema, que é o que eu formo agora com meu marido e vou ter filhos, e aí diante dos meus filhos, eu vou para esse lugar ainda muito na percepção ou no sentimento, no julgamento, talvez, de que eu não tive o suficiente. Às vezes a vida realmente foi difícil para mim, às vezes eu não tive a presença dos meus pais, né? Tem Uhum. histórias de todo tipo. E então eu vou usar um termo genérico aqui, que eu acho que é bem Uhum. acessível para todo mundo. Eu vou para o casamento com uma criança carente. A minha Sim, isso criança mesmo. muito carente, né? Então, se eu trago comigo a minha criança muito carente, muito provavelmente qualquer outra pessoa que tiver comigo, eu vou buscar compensar com essa pessoa aquele afeto que eu não tive dos meus pais, ou que eu penso que eu não tive, né? Isso aí é outra questão. O Mas enfim, julgamento. é o julgamento. A minha criança carente vai buscar. Então, eu quero que o meu marido cuide de mim, tenha cuidados comigo, tal, e depois vem os filhos. E às vezes eu quero suprir através dos meus filhos essa carência. Então, por aí fica muito fácil eu sair desse meu lugar de adulta e ir para o lugar de criança diante dos filhos. E aí os filhos começam a ter ascendência sobre mim. Vão ficar no lugar de Sim. papai e mamãe meu, vão mandar em mim, né? Eu E, ouvi frases do tipo, nossa, ai, não vivo sem, né? Então, enfim, né? E interessante que a tia Valéria colocou aqui que é importante deixar claro para as crianças que elas também têm deveres. Sim, É isso mesmo, né? E aí eu fico vendo que na cultura hoje também, e eu acho que agora os pais estão sentindo um pouco do reflexo disso, é que quando as crianças vão para esse papel que você mencionou de se mostrarem maior que os pais,
isso ainda é visto como bonitinho, né? Como algo Uhum. legal. A gente vê uma enxurrada de videozinhos de crianças danando, brigando com os pais, né? Você é isso, você é aquilo. E o pai e a mãe tá ali E filmando e reproduzem entendendo que bonitinho, aquilo é põe a mãozinha na bonitinho. cintura e põe o dedinho assim. Então, aí você Isso. acha fofinho, bonitinho, né? Mas é uma grande distorção de lugares, né? Uma grande inversão, na verdade. Não tem, E se a que gente nesses pensar, não momentos tem de nada de isolamento, bonitinho, né? isso. E que talvez agora, nesses momentos de isolamento social, eles estejam sentindo os reflexos disso, né? E aí é importante essa reflexão toda que a Elo colocou. É, é. E assim, né, Lid, a criança, a gente também não tô aqui falando isso para que a gente condene as crianças, porque há um grande amor. Porque é como Sim. se a gente dissesse inconscientemente, a criança percebe a carência, a necessidade afetiva dos pais também. Então, por amor, por um imenso amor, ela vai fazer esforços para suprir aquilo, para nutrir, para ir para aquele lugar. A gente costuma dizer em constelações, né, no nosso enfoque, que a vida nos convida o tempo todo para ocupar um lugar que não é nosso, que não é o nosso. Então, é muito fácil para a criança vir ocupar um lugar que não é o dela no sistema familiar, Sim. por, porque ela vai em socorro dos pais, das dificuldades dos pais. E é um movimento inconsciente. Né? E se os pais não estão com o adulto, como você falou, fortalecido e centrado, facilmente esse desequilíbrio se instala e fica bem permanente. Né? Sim. E é interessante isso, Elo. Eu vou trazer um exemplo bem atual de hoje. A Elo sabe que ontem eu Uhum. caí, que eu Uhum. machuquei. E aí, agora há pouco, eu estava me organizando para vir para a live, e aí minha filha falou assim: Nossa, tá doendo, né, mamãe? É, e aí ela quis tocar como se tivesse, se fosse passar a dor. Uhum. Igual Mas a gente eu faz, deixa a senti, mamãe dar um beijinho que vai passar, né? mas eu senti que era até além, como se Era ela um quisesse tirar a cuidado. dor de mim e Uhum. talvez até assumir parte daquela dor, Você né? vê o imenso Dividir amor, comigo né? a né? E aí eu Uhum. falei, filha, tá tudo certo, não tá doendo tanto assim mais não, já passou. E as dores da mamãe, a mamãe sente. A As mamãe dá dores do conta. papai, o papai sente. Nós Isso. damos conta. As Uhum. suas dores, as dores pelas quais você tiver que passar na vida, elas serão suas e você que vai ter que sentir Sim. essas dores. A mamãe e o papai também não vai poder sentir por você. Ai, gente. Então, naquela hora, ela me olhou assim, né? Com muito amor ainda, mas ela entendeu. E eu achei muito Aham. bonitinho isso. E faz todo sentido nisso que você acabou de colocar, que realmente eles têm um amor tão incondicional pelos pais também, ainda que eles estejam com rebeldia, ainda que eles estejam com comportamentos que a gente entende às vezes como inadequados, mas talvez inclusive esses comportamentos difíceis é para nos mostrar alguma coisa, é para nos mostrar o que eles estão nos pedindo e talvez não estão conseguindo verbalizar, né, Lô? Sim, com certeza. Com Isso. certeza. Né? Ou, A gente tem alguns comentários aqui, a hora que você ok, quiser, a vê se gente. tem algum ainda Ó, dentro a desse Calissa tema das colocou crianças. que isso, quando inverte o papel, a criança deixa de ter deveres. Isso, Calissa. Exatamente. A Lúcia colocou que acham que o filho sempre está certo, quer brigar com uma outra criança para defender o filho. Acontece muito, Lúcia. Muitos pais que acabam, às vezes, comprando a briga dos filhos com outras crianças. Nossa, Só que é aí verdade. vira briga de adulto, porque aí o outro pai e a outra mãe também não vai gostar daquilo. E aí as crianças, um dia depois, vão estar brincando normalmente como se Então nada nem tivesse, lembrando daquilo mais. tá nem lembrando. E os pais É, vão ficar bicudos muito tempo em função daquilo. é. A Elis colocou aqui, e isso pode acontecer de perder um pouco nossa autoridade, esse fato de procurar suprir nossa carência nos filhos. Responde aí, Elô.
Sim. Veio de bate-pronto, sim, né? Veio de bate sim, sim, né? Porque se eu vou suprir a minha carência nos filhos, eu tô saindo do meu lugar de mãe. É como se eu Sim. estivesse buscando no meu filho aquilo que um pai ou uma mãe me daria. Sim, Entendeu? exatamente. Então, isso é a minha criança interna que está carente. Então, eu estou pegando a minha criança interna e estou dando para o meu filho cuidar, assim, igual fazendo o gesto assim, cuida lá para mim, da minha criança interna, como se os meus filhos fossem cuidar da minha criança, como se fossem meu pai e minha mãe. E agora, a gente tem que lembrar que, como indivíduos adultos, eu cuido da minha criança. Entendeu? Eu cuido, eu tenho que encontrar, resgatar e dizer para minha criança, agora eu cuido. Eu cuido de você, eu supro a sua. E se tiver difícil fazer isso, é, né, estamos aqui, né, Lid? Terapeuta, psicólogo, Exatamente. estamos aí com as ferramentas técnicas e recursos possíveis para ajudar as pessoas a aprenderem a cuidar da sua criança e suprirem a si mesmas nesse lugar, né? Porque muitas vezes já não é mais possível, talvez não seja mais possível eu ir lá no colo da mamãe e pegar aquele abraço, aquele afeto com a minha mamãe, com o meu papai, né? E já somos Exatamente. adultos, então o nosso lugar agora é eu cuido de mim, eu assumo a responsabilidade, né, por mim. Isso. Tem alguma outra pergunta que você viu aí Tem. sobre A, essa a questão? Carmen colocou, a tia Valéria colocou aqui que assim a criança aprende a caminhar sozinha. É bem assim mesmo. E a Uhum. Carmen colocou, temos que aproveitar todas as janelas, ou seja, todos os momentos juntos para dar exemplo e aproveitar para conversar, tornar um momento bom para que o relacionamento seja de respeito. Ótimo, Carmen. Excelente colocação. E aí, nesse sentido, a tia Valéria está aqui na live e eu até comentei com a Elô, né? Achei muito legal por parte da professora que eles mandaram, a escola mandou tarefas muito de aproximação da família, né? Uhum, De que legal isso. filhos, né? E eu achei muito bacana, porque por mais que Oi, muitas casas Vinícius. talvez já tenha isso, nem todas Aham, as casas têm, nem todas as famílias têm isso. Né? aham. E quando vem como uma tarefa de escola, parece que é algo que eu preciso fazer. Aí a Então, obrigação a ser ainda que eu cumprida, vá né? como uma obrigação de Aham, fazer, aquilo é um momento muito prazeroso e muito gostoso, né? Então, acho que foi lindo e fica aham, aí a sugestão para todos, né, Lô, que tirem alguns momentos para aham, estar com a família nesse momento de isolamento. Porque o isolamento ele é social, ou seja, lá fora. aham. Mas aqui dentro a gente precisa encontrar recursos que nos aproximem. Sim, sim. É sempre um desafio, né, Lídia? A gente está vivendo um momento ímpar. Eu acho que nunca ninguém viveu esse momento, né, assim, dessa maneira. E com certeza está todo mundo precisando se reinventar e entrar em contato com coisas que nunca tinha visto antes, assim, sobre si, sobre o outro, nesse Sim, convívio, na intimidade. A gente começou tomando como pano de fundo aqui, né, a relação pais e filhos como algo que talvez esteja sendo conflituoso sim, nesse momento, todo mundo dentro de casa, mas não é só isso, nem sempre o convívio está só entre pais e filhos pequenos, às vezes tem filhos jovens e às vezes está só o casal, né, desfrutando da intimidade, numa proximidade que nunca tiveram. Outro dia o sim, Vanan, meu marido, me falou que viu estatísticas, aí eu vou dizer aqui claramente que eu não sei se são estatísticas oficiais, tá? De que os divórcios aumentaram muito na China após essa época de isolamento. E aí a gente pensa, por que será, né? O que acontece? Que os casais agora que estão mais próximos, em vez de cultivarem mais intimidade e proximidade, desfrutarem mais dessa oportunidade de terem tempo para ficar juntos, porque a gente escuta reclamar, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Agora que tem tempo para estar junto, vira divórcio. Como assim? Né? Eu ouvi também uma estatística que eu também não sei se ela tem algum fundo de verdade, falando que aumentou também o número de violência doméstica.
Eita, pois A é. mesma pergunta que você está colocando aí, né? Aham. E agora ficar junto, como é que é? Pois é, então, aí a gente pode talvez falar, Lídia, aqui de uma questão muito importante, que é o equilíbrio das trocas. Duas coisas importantes. Por um viés sistêmico, a gente pode falar do equilíbrio das trocas. Pelo viés da AT, a gente vai falar da estruturação do tempo e da intimidade. Por onde que você quer começar? Vamos no equilíbrio, vamos Vamos, seguir o enfoque sistêmico. vamos seguir no enfoque sistêmico, então. O que é o equilíbrio? O que é o equilíbrio das trocas, né? Fala do dar e receber. O dar e receber é aquilo que mantém toda relação, todo vínculo entre duas pessoas, ele vai se dar através da troca do dar e do receber. E isso tem que ser equilibrado. Então, no meu dia a dia, eu tenho atividades e o outro também tem. A gente mantém um equilíbrio um com o outro. Quando eu estou simplesmente num movimento de só dar, nutrir, dar, vai chegar num ponto em que ou eu vou sufocar o outro, ou eu vou me sentir lesado de alguma maneira, se eu não tiver retorno, né? Sim, Ou, pelo contrário, se eu tenho alguma questão que eu não sei receber muito bem e o outro me dá muito, eu também vou me sentir sufocada, vou me sentir sobrecarregada e isso vai, de alguma maneira, ou eu vou ficar com raiva e eu vou fazer alguma coisa para fazer o outro parar de me dar alguma coisa, se eu não estou sim, dando conta. Né? Então vem os sim. impulsos agressivos também, né? Muito a partir daí também, desse lugar. É, Então, com relação ao equilíbrio, ele se dá por aí. Eu dou o tanto que o outro dá conta de receber. Né? E eu tenho que saber o quanto eu dou conta de dar e o quanto eu dou conta de receber. Né? E entre casais, a gente não pode brincar do jogo do adivinha. Não pode não, brincar. Eu não... não Gente, funciona. essa é a brincadeira mais tola, para não usar uma palavra pior, né? Que a gente pode pensar, vamos brincar de adivinha? Você tem que adivinhar o que eu preciso, você tem que adivinhar o que eu quero, como se você fosse o mágico de Oz, sei lá, de que tem que adivinhar aquilo que eu preciso. Não, somos adultos, entendeu? Então eu E tenho que aprender a como comunicar a minha necessidade. sim, como adultos eu posso dizer aquilo que eu quero. Eu Uhum. brinco com os meus clientes que eu falo que, como adultos, eu posso inclusive pedir uma festa de aniversário surpresa. Uhum. Isso, é Porque eu posso pedir. legal, E aí, gostei. eu vou saber se alguém vai fazer ou não, Isso, a eu pessoa, compro. pelo bem da surpresa, ele não vai me contar, você vai dizer assim, ah, então tá legal, vou te fazer, né? Mas você Então, eu expressou seu posso pedido. pedir. É isso Sim, mesmo, né? Porque esse jogo da adivinha é o que mais atrapalha, eu diria assim, uma das coisas mais dificultam o relacionamento, né? Então, o sim, diálogo, e isso não somente entre marido e mulher, mas nas famílias. Quantas vezes a gente passa de frente da pia da cozinha e fala assim, nossa, tem tanta louça para lavar, sim. né? E aí, é fato, é verdade, estou vendo ali, tem um tantão de louça para lavar. Pronto, é só isso, é só uma constatação do fato. Outra coisa é eu dizer assim, tem muita louça para lavar, você pode lavar para mim, por favor? Eu gostaria que você lavasse a louça hoje. Ponto, aí eu comuniquei aquilo que eu espero, o comportamento do outro que eu espero. E o outro tem que ter Sim, o direito de dizer sim ou não, também. Né? É a premissa básica, né? Da sim. comunicação do que eu preciso, do que eu espero. Né? Pensando no equilíbrio, eu posso combinar também, né, Lô? Fazer combinados. Né? Uhum. Diante de uma situação nova, de estarem todos, né, dentro da mesma casa, juntos, talvez Você, aqueles combinados que valiam antes não estão valendo mais. Do tipo, eu trabalho fora, eu que trago dinheiro para dentro de casa e você, esposa, cuida dos filhos, cuida da casa e tá tudo certo. Ok, aham, só que agora tá todo mundo dentro de casa. O aham, trabalho que antes a mulher que fica em casa, que não são todas, a gente sabe, mas aquela que fica em casa, às vezes cuidava, organizava tudo, quando a família chegava, estava tudo arrumadinho. Agora
Você termina de arrumar, já tá tudo bagunçado de novo. E Aham, agora o outro tá ali, né, junto. aham. Então, como que é agora esse novo combinado? Ah, eu faço almoço, Isso, Lídia, lavo a adorei a louça. expressão. Ah, o novo combinado. É O um novo novo combinado. combinado, gente. É uma nova Eu faço situação. almoço, você lava a louça, ou vamos fazer o almoço juntos e as crianças lavam a louça, Uhum, né? Ah, agora tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que ajeitar a casa. Então, para você, talvez é mais difícil passar as roupas, a máquina dá uma lavadinha ali para a gente. Então, você organiza a casa enquanto eu passo as roupas, isso, com né? dois adultos podem conversar sobre isso. Exatamente. E o que que as crianças podem contribuir, né, nesses dias todos também? Todos Ah, podem contribuir. todos podem contribuir, porque cada um, à medida da sua idade, daquilo que é Uhum, ok, idade, cada um pode fazer algo. Não, acordou, então troca de roupa, põe o pijama para lavar, arruma sua cama, faz aquilo que você pode. Ah, já tem uhum, uma idade um pouco maior, já pode lavar a louça do café, já pode tirar a mesa. uhum, Então já pode contribuir para que esse equilíbrio também não fique uhum. só no Sim, casal, não fique só entre sim, os adultos, mas também sim. se equilibre nos filhos, sejam eles de que idade forem, né? Uhum. Lid, eu vi um comentário aqui da Fernanda falando assim, família, ela falou assim, 4 ou 5 pessoas confinadas na mesma casa, pai amado, né? E não, e tem famílias, Fernanda, que são até mais numerosas do que isso. E aí é um gancho para a gente falar, do que a gente já tinha até pensado, né, Lid, que seria um tema legal, é dos limites. Que como Sim. fica o limite de espaço? O limite de espaço, gente, ele não é só um limite concreto, porque, por exemplo, vamos imaginar uma família numerosa vivendo num apartamento de 50, 60 metros quadrados, né? Como que isso fica todo mundo ali muito juntinho? Ligo a TV aqui na sala, dou um espirro lá no quarto e tá todo mundo como se estivesse na sala juntos, né? Que não deve ser uma situação muito fácil. Então a gente tem que respeitar e falar sobre o que é o respeito do espaço do outro, o espaço concreto e o espaço subjetivo. O que é o É. espaço subjetivo? É o espaço que eu quero para eu fazer as minhas coisas comigo mesma. É um espaço para a minha leitura, para o meu recolhimento, o espaço para uma meditação, uma reflexão, um espaço até para eu fazer meu joguinho, usar meu celular, o A espaço para eu Lucy não disse que fazer espirro nada. não, tá? Oi, desculpa. A Lucy está aqui falando que espirro não. É espirro não. Espirro sai todo mundo correndo de casa. Espirrar alguém no quarto, oh, sai todo mundo correndo. E a Poliana está aqui dizendo dupla top. Obrigada pelo carinho, olha. Obrigada, gente. Mas vocês entenderam isso, essa questão do respeitar o espaço um do outro? A gente tem que encontrar esse espaço pelo bem da saúde mental da família, dos membros, dos pais, dos adultos, das crianças, que haja respeito. E falar nisso, me lembrei de uma coisa agora, puxou uma ideia aqui. Hoje, naqueles textos que a gente compartilhou, Lid, né, sobre Sim. como que as escolas e as famílias estão administrando esse tempo sem aula, né? Essa questão Uhum. do limite de espaço me veio à mente as crianças, né? As crianças querem brincar, criança é criança, gente. Criança quer o quê? Que criança, se não está na escola, vai entender o quê? Vai entender que está de férias mesmo, Sim. entendeu? Então eu acho que essa paranoia e essa loucura aí de que menino tem que estar 100% do tempo, ou 100% do tempo que seria da escola, ele deveria então estar fazendo tarefinha e estudando em casa, eu acho isso uma grande paranoia, uma grande loucura, sabe? Assim, não falo isso cientificamente embasado, não é uma opinião pessoal minha, né? Mas eu, Sim. eu acho bem complicado isso. Né? Criança É. é criança. Eu acho que. E as escolas estão precisando se reinventar também, né? Uhum, Tá uhum. todo mundo precisando, porque é uma situação totalmente nova para nós, né? Uhum. Ninguém que E está para os aqui vivo professores, né, hoje Lid? viveu algo semelhante a isso, né? Uhum. Que é, desculpa, E para os professores, eu estou aqui, também. estou em contato com meus
ex-colegas, né, de cultura inglesa, que eu dei aula há 24 anos de inglês, eu estou pensando assim, e agora, como é que eles vão fazer? Será que eles vão ter que estar inventando fazer atividade à distância também? Como é que está isso? E a gente nunca teve acostumado a fazer isso, nem sabe como é que faz. A gente aqui apanhou para botar, para fixar aqui o tema da live, aqui no Instagram, que a gente mexe quase todo dia, Lid. Imagina, às vezes, aquele professor de sala de aula já, né, há muitos anos, Sim. agora tem que aprender a lidar com a tecnologia também é uma dificuldade, né? Fora que o professor, quando está em casa, o professor também tem filho, família, cozinha, marido, tudo para cuidar também, não é? Também. Então eu estou achando muito descabida essa... Tem umas mães aqui colocando que tem tarefa demais, que as escolas tinham que estar ouvindo. É que É. também é isso que eu acho que um pouco do que a Elô colocou, né? As crianças estão em casa, elas não estão entendendo que é aula, né? Que aquilo que está acontecendo é aula. Então, uma tarefa que lá na escola eles levam um tempo mínimo para fazer, eles estão gastando muito tempo para fazer. E aí depende também de nós pais ajudá-los com criatividade, porque a criança quer brincar, a criança quer atividade prazerosa. Uhum. Nós também, quando fomos crianças, a gente também queria. E toda vez que a gente quer algo que é prazeroso, é para a nossa criança interna, de alguma Sim. forma. Então, talvez usar a criatividade aí para dar uma atividade bacana para elas, né? Então, a Uhum. escola manda, e eu até comentei também, né? Vou falar como uma professora nossa, né? Minha casa e minha vida, trazendo os exemplos aqui. Isso. Minha filha querendo brincar e, ao mesmo tempo, com algumas tarefas para fazer e enrolando para fazer tarefa. Eu falei, filha, vamos fazer um combinado? Então, a cada X tarefas que você fizer, você vai poder assistir um desenho, poder fazer alguma coisa divertida para Uhum. você. E isso começou a funcionar muito bem, porque aí Ah, ela Sara tem um é linda. pouquinho de prazer, um Uhum. pouquinho de diversão e faz um pouquinho de tarefa. E assim eu senti que equilibrou um pouco mais dentro dela também, daquela sensação de que ela está sendo preenchida daquilo que é prazeroso, daquilo que é gostoso. Então, Uhum. acho que os pais podem, e aqui a gente está dando um exemplo que funcionou aqui, não quer dizer que vai funcionar em todas as casas. Cada pai Lid, conhece seu filho. isso, com certeza. Em algumas famílias, provavelmente, vão ter que ter um pouquinho de rédeas um pouco mais curtas ou seriam um pouco mais incisivos na hora de colocar esses limites. E quando você Sim, fala isso, me volta o tema do limite, né? E muitas sim, vezes o limite passa pelo saber dizer não, que é extremamente importante, né? Mas isso que você falou também tem a ver com o saber dizer sim, né? sim, A gente também. também tem que saber dizer sim. E saber dizer sim é muitas vezes a gente abrir mão de uma postura muito rígida, muito dura, muito inflexível e muito julgadora e crítica, Sim, né? Então a gente também tem exatamente. que estar atento para o quanto, em nome da ordem, da disciplina e de cumprir as regras, eu me coloco num lugar muito rígido, muito duro, né? E também Sim, não respeito e não converso com a criança, não me relaciono, não me conecto com a criança, né? sim, Não dou acolhimento para a necessidade da criança, né? Então, sim, há uma linha tênue aí que separa o dar o acolhimento, o ouvir e respeitar a criança e o fazer tudo que a criança quer, entendeu? Há uma sim, linha tênue, mas há uma linha, há uma sim, diferença. Quando eu estou no meu adulto, diante do meu filho, né? Essa linha não vai se perder, né? sim, exatamente. Do lugar da autoridade e do lugar que acolhe, do lugar que ouve, que escuta e que pode dizer sim para criança, né? Sim. E fazer esses Bom, acordos e combinados igual você fez com a Sara e que está funcionando.
Sim. né? Ana Paula colocou uma pergunta aqui, eu queria que você contribuísse aqui. Por que Uhum. vocês acham que algumas esposas, mesmo reclamando da falta de parceria de alguns maridos, ainda continuam aceitando esse tipo de postura por parte deles? Qual Bem tipo aqui, de postura especificamente? Vamos ouvir, de, porque de- senão eu vou vamos lá. generalizar da minha cabeça aqui, por favor. Por que vocês acham que algumas esposas, mesmo reclamando da falta de parceria dos maridos, ainda Uhum. aceita essa postura de falta de parceria por parte deles? Olha, cada caso é um caso, né? Acho que quando se eu falar aqui, eu vou ter que teria que entrar e falando a partir de muita generalização. Então, é tudo que eu tenho nesse momento para eu poder falar, dentro de uma generalização, tá? Sim? Eu acho que primeiro tem que ver a postura adulta de cada um na hora de eu conversar e de puxar o tema e de me direcionar ao outro. De que maneira eu me direciono? Então, se a gente lembrar do que a Lidy falou agora há pouco dos estados de ego, a gente tem que pensar de qual estado de ego que eu estou falando desse assunto especificamente com o meu marido. Se eu já saio de um estado de ego pai, autoritário, crítico e duro, eu vou falar lá na criança do meu marido. E aí, o que eu vou receber de volta, provavelmente? Uma rebeldia. Então, a forma de comunicação entre o casal é que talvez seja o X da questão na solução desse tipo de problema que se perpetua, às vezes, nas relações de casal. É a comunicação. A gente vai voltar para a comunicação. Né? Então, Eu acho se que eu entra aquilo fico que a gente muito fala do no. diálogo. Se o outro fica muito na criança, né, realmente vai ser mais difícil. Mas é possível encontrar um caminho de diálogo adulto, né? E De aí, puxar e alimentar e dar força para o adulto do outro. E isso tem a ver com a forma como eu me comunico, como eu coloco a minha frase e a sim. minha E demanda. dentro ainda da Né? generalização, eu fico imaginando que esse tipo de situação, na verdade, talvez agora ela se evidencia, Uhum. mas que já faz parte da dinâmica do casal, Isso, a dinâmica né, de uma forma adoecida. geral, É. né? Talvez a comunicação já não esteja muito adequada dentro desse relacionamento. Então Uhum. agora isso evidencia, porque agora a gente está mais em contato, está mais junto, né? Exato, é o que a gente falou, na proximidade a gente vai encontrar e essas coisas vão aparecer mais, porque se eu passo o dia inteiro longe, a hora que eu encontro, eu já estou meio cansada, já chego, já não tenho muita atenção para dar, você vai se ocupar de fazer o lanche, tomar banho, cuidar da tarefa dos meninos, piriri pororó, de uma coisa daqui, ajeita dali, e daqui a pouco já está na hora de dormir. Pronto, acabou, passou o dia. Né? E aí Sim, no fim de semana a gente tem um pouco mais de tempo para estar junto, e aí tem as obrigações, vai visitar a família, vai no clube, vai sei lá o quê, vai, né, vai fazer compra, vai limpar a casa, enfim, né? Cadê o tempo de intimidade, de proximidade? Aonde eu encontro o outro? Né? sim. Aonde eu conheço aquilo que é valor e e falar nisso, Lídia, olha aí, ó, dentro dessa pergunta que essa moça fez, dessa questão, desse conflito, existe também a bagagem familiar. Sim, Como era o modelo na casa deste homem e como era o modelo na casa dessa na mulher. casa da mulher. Porque muitas a gente vai reproduzir o modelo que a gente traz conosco. Muito provavelmente, então, olha, novamente uma generalização. Muito Sim, provavelmente esse homem vem de um ambiente, de um sistema familiar, onde a mulher carregava tudo sozinha nas costas. Né? Como tradicionalmente numa família tradicional, sei lá, né? De modelo mais antigo, onde não havia muita ou, divisão de tarefa mesmo. Né? A mulher ou assumia tudo. né? Em que viu o homem também que era muito submisso à mulher e agora acha que ele não, que ele tem que ir para o extremo oposto, né? É a criança rebelde, novamente. Sim, Né? É sim, novamente a criança rebelde. Então a gente também, como casal, eu não posso deixar
de olhar para o outro e enxergar nele, isso é crucial até em terapia de casal, enxergar nele o sistema da onde ele veio, as normas, as regras, os valores da família dele, que é como ele aprendeu Sim, e que traz sim. com ele. A gente não desmembra isso. Se eu desmembro dessa maneira que você falou, vou fazer o oposto, eu estou fazendo a mesma coisa. É um lado e o outro. É a mesma coisa, né? Se eu tô me Foca. é, né? Elô, o nosso tempo já está perto de É se de... esgotar. Vou ver o que a Uhum. gente tem mais de perguntas ou comentários Uhum. aqui. Michele, oi Michele, ela colocou aqui, sei de casos que a mãe põe a empregada para acompanhar a escola da criança em vídeo na quarentena. Nossa, isso é que é delegar o seu lugar de mãe para outra pessoa, né? Uhum. A Calícia colocou aqui, mas aí entre os deveres, né? Falo aqui em casa, hora de aula, que aprender só não precisa ser o horário total das aulas. Eu acho que eu estou entendendo, Calícia, que você tem determinado para as crianças que o horário da aula é o horário que elas têm que fazer a tarefa, mas que não precisa ser o horário total de aula, né? É bacana, porque realmente as tarefas que vêm são menos do que o que eles têm lá na escola. Mas eles acabam enrolando um pouquinho. Pelo que eu estou vendo aí, de ouvindo muitas mães, tem um pouco disso. A Fernanda colocou que deve ser porque não ajudam em nada, Elô. E aí eu não consigo resgatar o que talvez ela quis colocar. Fernanda, É, a- eu acho que ela está falando da divisão do tempo, sabe? é possível. É, não sei bem. Ou se é daquele comentário que a moça fez antes sobre os maridos. Eu Isso. realmente Qualquer coisa, não Fernanda, sei. coloca aqui que a gente A gente contribui um tenta pouquinho. contribuir de novo, né? Aí a Ana Paula colocou de novo aqui, acho que em resposta àquilo, tenho visto muitas relações assim nesse momento de confinamento. Ana Paula, infelizmente a gente quis até fazer essa live por perceber muito dessas questões mesmo. E a gente pode até fazer outra, né, Lid, falando mais sobre isso, Sim, sobre eu acho relacionamento que amoroso, a gente né? preparou aqui algumas coisas e nem vamos conseguir falar tudo. Não, nem vamos conseguir. Tem a Eu lembro que poetizando aqui, eu não vou saber o nome, é ela está colocando Rosângela. a Rosângela. Oi, Rosângela. Aham. Em minha casa, isso melhorou depois que deixei de reclamar e passei a mostrar a importância de ser apoiada nas inúmeras tarefas domésticas, além das profissionais. Então, Sim. que bom que você está conseguindo comunicar É, as suas é necessidades, exatamente, os porque seus quando eu fico desejos. na. É, é exatamente, Lid, quando a gente fica na reclamação, a gente não sai do lugar, né? A gente só Sim, reclama, né? Quando a gente exatamente. consegue clarear o que eu preciso, eu tenho mais chance de conseguir aquilo que eu preciso, né? Lembrando, eu vou expressar claramente o que eu preciso, mas nem por isso o outro vai dizer sim, vai caber ao outro essa escolha. Eu tenho que saber disso de antemão. Pode ser que o outro, quando ele tá, você precisa, mas eu não estou afim de fazer. Infelizmente, é um direito, né, que assiste todo Sim. mundo. E aí cada casal vai resolver isso de uma maneira, né? A Lucy colocou aqui que muitas mulheres têm um espírito de submissão, aí ela aceita tudo. E eu vou te falar, Lucy, que não são só as mulheres, tá? A gente tem visto e acompanhado muitos homens que também se submetem àquilo Verdade. que as mulheres têm imposto. E aí, de novo, como a relação tem sido constituída, quanto de diálogo esse casal consegue ter e diálogo autêntico. Diálogo Uhum. em que eu posso ser eu e colocar aquilo que eu penso e dou ao outro o direito de também falar o que é importante para ele. E aí eu gosto muito de ensinar normalmente para os meus clientes casais, que é a questão do diálogo. A gente aprende, ouviu essa palavra a vida inteira, diálogo. Mas aí os casais acham que vão ter um diálogo, e aí começam os dois a falar ao mesmo tempo. E todo mundo fala, e ninguém ouve. O diálogo autêntico é aquele em que eu posso falar, como agora eu estou falando, e a Elô está me ouvindo.
ela não está falando. Assim que eu terminar de falar, ela entende que é a vez de ela falar e ela vai colocar. Então, isso é um diálogo. Eu falo, o outro me ouve, com um ouvido autêntico também. Porque muitas vezes a gente já quer falar antes de o outro terminar, porque eu já quero me justificar. Não, não é Uhum. bem assim, do jeito que você está falando. Só que talvez, se o outro concluísse o raciocínio, eu nem ia precisar me justificar dessa forma. Porque o raciocínio já iria para um outro caminho. Então, eu gosto muito de ensinar isso para os meus clientes, de que diálogo quer dizer que um vai falar e o outro vai ouvir genuinamente. Quando aquele que estava falando terminar, o outro tem o direito de falar. E quantas vezes precisar voltar essa conversa, vai voltar. Mas é importantíssimo que um só fale depois que o outro tiver terminado, para que a gente possa ter conversas mais prazerosas. Então, Lid, muito legal isso que você falou, e enquanto você foi falando, eu fui me vendo uma imagem aqui que eu vou trazer rapidinho. Eu fui vendo a imagem assim, que muitas vezes a gente chega no diálogo com o outro, diante do outro, assim, ó, com o nosso caderno de regras e condutas e expectativas na nossa frente, e com isso eu não enxergo o outro. Eu não estou. Então, quando eu vou me abrir para um diálogo de verdade, genuíno, eu tenho que dar conta de tirar isso da minha frente e simplesmente estar diante do outro e ouvir. Ouvir. E deixar que aquilo que eu Exatamente. estou ouvindo entre, que faça sentido ou não, e aquilo ir chegando. E depois que o outro falar tudo, sem o meu filtro total aqui, aí eu posso falar de como foi ouvir, o que eu senti, se gostei, se não gostei. Aí eu posso também ter a minha vez de me expressar de alguma maneira. Porque senão eu já fico com isso aqui na frente, isso aqui quer dizer assim, não, aqui dentro eu não estou ouvindo porque eu estou aqui lendo meu manual. Não é nada disso, não foi assim. Ela está falando besteira, mas não é isso. Não é verdade? E aí tem um texto, e eu não vou lembrar mesmo do autor, você me ajuda se você lembrar, Elo, Uhum. que é aquele texto escutatória, Ah, que não, eu super Lídia. O recomendo, pessoal, chama escutatória. Leiam se possível, que que, fala que a gente muito disso, de saber ouvir. que a gente não acha no Google hoje, né? Põe lá a escutatória que vai aparecer, né? Isso. Então, porque a gente muitas vezes a gente sabe falar, a gente faz curso de oratória, né? Todo Aham, mundo quer falar, mas ouvir muitas vezes a gente não sabe. é Bom, verdade. Elo, a gente tem 3 minutinhos. Aí tiveram outros comentários, alguns pedindo para a gente continuar essa live depois. Vamos Então vamos sim, continuar, Elo? vamos. Vamos continuar Ó, assim, Lídia. Aí eu vou. tiveram algumas pessoas que sugeriram temas, a gente vai olhar com Isso. calma, tá? Isso é muito bom, isso nos ajuda muito, os temas sugeridos, para que a gente realmente se prepare para falar sobre aquilo que é importante para a nossa audiência ouvir. Tá bom? A gente fica Sim, muito feliz com a contribuição, com a participação de vocês. E só para fechar, o último comentário aqui é um comentário da Valéria, dizendo, lembrando que a escola e família, deixa eu puxar aqui. Ai, ai, ai. Lembrando que escola e família estão no mesmo barco. Precisamos sim, remar na mesma direção, pelo nosso bem maior, que é a criança. É isso mesmo, Valéria. isso. Obrigada, gente, então, pela participação de todos. Se puderem deixar os comentários de vocês lá no direct, Sim, a gente vai se revezar, pessoal. Então, quem está acompanhando pelo meu Instagram, na próxima live a gente vai fazer pelo Instagram da Elo e assim a gente vai sim, revezar para que a gente possa isso. atender aos dois públicos. Sejam muito bem-vindos a seguir as duas, porque aí vocês ficam sempre É, antenados, fiquei sabendo de tudo que está antenado. acontecendo aqui no nosso dia a dia, o que a gente está preparando para vocês, tá bom? Lid, Elô, pode. quero te agradecer o convite.
tá, para a live, achei uma delícia e vamos sim fazer outras. E não queria deixar de dizer uma coisa aqui para as pessoas, que esse momento ímpar que a gente está vivendo, eu acho que ninguém aqui, nenhuma de nós e ninguém ainda tem as respostas certas. A gente vai, quando eu faço meus comentários e falei, eu estou achando uma maluquice, como que as escolas estão lidando, piriri, pororó, é só um comentário mesmo, porque eu acho que está todo mundo tentando acertar, e não quer dizer que vai todo mundo acertar de cara, todo mundo vai errar, vai tal, porque é tudo muito novo. Então a gente tem que estar aberto com as melhores das intenções e entendendo que está todo mundo tentando acertar diante dessa maluquice que a vida virou de repente com essa pandemia. E é isso, gente. Deixem lá os comentários para nós, positivos e feedbacks, para que a gente possa responder outros temas que tenham vindo e que a gente não deu conta de responder. Então, que vocês possam colocar na forma de pergunta para nós. A gente vai tentar numa próxima vez, né? Sim. Pessoal, gratidão pela participação de vocês, interagindo conosco. Isso fez a live ser muito mais rica do que aquilo que nós havíamos preparado sozinhas. Gratidão mesmo e nos vemos na próxima live. Nos acompanhe aí nos nossos instas, tá bom? Logo, logo a gente conta quando que vai ser. Isso. Elô, 20 segundinhos aqui. Um beijo, minha amiga. Obrigada por mais uma vez a gente estar em parceria juntas. Beijo. Agradeço a Deus por essa oportunidade, Lid. Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.